Jejuar é basicamente negar os desejos corporais para que você possa dar mais atenção ao crescimento do espírito dentro de você. Isso pode resultar em maior poder espiritual. Normalmente as pessoas praticam o jejum para ficarem mais próximas de Deus ou receberem algum tipo de auxílio dele. Mas apesar de muito difundido, esse tema continua gerando muitas dúvidas em nós. O que posso dizer de início é que tem muita gente jejuando em vão por estar realizando essa prática da maneira errada. Então, como jejuar da forma certa? Fica nesse vídeo até o fim, porque aqui você vai entender tudo sobre o jejum. Primeiro temos que observar o que não é jejum e que muitos cristãos têm feito pensando que é. No nosso tempo em que a comida é muito farta e há muito sedentarismo, as pessoas têm que lidar com o mal da obesidade. E é com o jeitinho brasileiro que muitos utilizam o jejum como uma maneira de unir o útil ao agradável. Fazem um propósito com Deus para emagrecerem enquanto jejuam. Não podemos negar que parece ser uma excelente ideia e tem uma busca por santidade. Mas o problema é que no quesito motivação, Deus fica em segundo lugar do pódio. Em primeiro lugar está o desejo pelo belo físico emagrecido à base de privação. A motivação está errada. Há outras pessoas também que decidem deixar de comer apenas alguns tipos de alimentos, como aqueles que têm muitos carboidratos ou são muito açucarados. E há até mesmo quem faça regime de redes sociais. Todos esses jejuns são invenções novas que não encontram nenhum tipo de respaldo bíblico. A Bíblia fala de jejum como evitar comida, água e relações carnais. E nesse caso apenas por um certo período para que o diabo não venha tentar. E algumas pessoas podem argumentar que em Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3, Daniel jejuou de coisas diferentes, mas esse foi um tempo de luto, não de jejum. É claro que dar uma pausa nas redes sociais é uma ideia muito boa. Hoje a tecnologia virou quase que comida para nós. Mas isso não pode ser chamado de jejum, é melhor chamar de abstenção. Então deixar de usar redes sociais e consumir comidas industrializadas para cuidar da saúde física e mental é algo extremamente positivo, mas não é jejum. Outro erro comum no assunto do jejum é daqueles que gostam de jejuar como uma maneira de chamar a atenção das pessoas para demonstrar o quanto eles são espirituais. O jejum, que era para ser utilizado como uma maneira de se aproximar de Deus, tem sido visto por muitos como uma maneira de separá-los de outros menos santos, indo contra aquilo que Jesus falou claramente em Mateus 6,16. Quando jejuarem, não mostram aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Você não precisa mentir para as pessoas dizendo que não está com fome. Não há problema em dizer às pessoas que você está jejuando se elas perguntarem. O ponto principal da passagem é que não se deve ostentar o fato de que você está jejuando, como se fosse uma medalha de honra espiritual. Vemos nesses dois casos a repetição do mesmo erro. O jejum deve ser, antes de tudo, feito para Deus. Quem faz jejum para chamar a atenção das pessoas já recebeu a sua recompensa. Quem faz para emagrecer, a recompensa pode ser um efeito sanfona ou até mesmo nada. Quando Deus não é colocado como fim, mas como um meio para outro fim que não seja a glória dele, estamos errando. Faça seu jejum para se aproximar de Deus, não para as pessoas. Tem surgido também uma outra ideia muito perigosa a respeito do jejum, que é encarar essa prática como uma maneira de barganhar com Deus. A ideia é de pagar o preço, ou seja, o sofrimento de passar fome começa a ser visto como uma forma de pagar por uma bênção. É como se fosse um tipo de indulgência gospel. Nesse caso, indulgência à custa do almoço e da janta. Parece que muitos querem convencer Deus às custas de uma greve de fome, do tipo, ou Senhor me dá, ou eu morro de fome. A verdade é que tem havido um comércio espiritual no qual a moeda é a abstinência de alimentos, e isso não está de acordo com a Bíblia. Depois que vimos os erros a respeito do jejum, vamos para as etapas de como jejuar corretamente. Passo número 1, escolha um propósito. Vemos que personagens da Bíblia, quando estavam em situações difíceis, jejuavam. Davi jejuou quando seu recém-nascido adoeceu gravemente. Moisés passou em um de seus jejuns 40 dias de confissão e intercessão pelo povo que tinha erguido um bezerro de ouro. Esther jejuou antes de se apresentar diante do rei Assuero. Paulo e Barnabé jejuavam enquanto apontavam os anciãos para as igrejas locais. Mas observe que nem em todos os casos Deus deu o que aquelas pessoas estavam pedindo. No caso de Davi, o bebê dele se foi. Isso deve nos lembrar que mesmo jejuando, pagando o preço, não vai acontecer como nós queremos que aconteça, pelo simples fato do jejum não ser uma moeda de pagamento. Se o que estivermos pedindo não for da vontade de Deus, não vai acontecer, não importa a quantidade de dias que nós fiquemos sem comer, mas é importante ter um propósito.
Passo número 2, mantenha-se em oração. Esse é um elemento que nós não podemos nos esquecer. Portanto, se você decidir jejuar durante uma refeição ou por um período de 24 horas, ore e mergulhe na palavra de Deus durante os horários em que normalmente você comeria. Se você pensar bem, grande parte da nossa vida gira em torno da comida. Nós pensamos nela, pegamos, preparamos, comemos e depois limpamos. Portanto, utilize esse tempo que você ganhou com o jejum e pense no que você está jejuando e ore. Faça perguntas a Deus, sente-se em silêncio, leia suas palavras, busque sua vontade e ouça a sua voz. E à medida que o dia for passando e quando você estiver com fome, volte para Deus e cresça em sua vida particular de oração. E ao orar, aprenda a sentar-se calmamente diante de Deus e não se apresse. O jejum sempre vai acompanhar a obra da oração, ele é acessório dela. Às vezes as pessoas exaltam o jejum além do que a Bíblia ensina. O jejum tem sim uma função vital, mas sempre subordinado à vida contínua de oração. Ele vai inflamar a oração. Jejum sem oração é regime. Passo número 3, mantenha-se alegre durante o jejum. Este passo é muito importante. Observe o que Jesus diz. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto. Ele quer nos ensinar por experiência que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, já que nesse momento estamos deixando de lado os prazeres do mundo para se sujeitar a Cristo. Lavar o rosto também traz a ideia de que nós devemos demonstrar que o cristianismo nos faz contentes. Jamais devemos nos esquecer de que ser espiritual não é ser carrancudo, melancólico ou triste. Se estamos satisfeitos com Cristo, devemos demonstrar isso. Aliás, jejuar significa banquetear-se apenas em Deus. Devemos nos regozijar internamente com o que recebemos de Deus, enquanto deixamos de aproveitar os prazeres humanos para experimentar os prazeres divinos. Isso muda a ideia de que jejuar é sofrer, passar fome. Há alegria no jejum. Há prazer em desfrutar mais de Deus, enquanto se deixa as coisas mundanas de lado. Apesar de tudo que já falamos nesses passos, é essencial fazermos mais algumas observações sobre o jejum. Não encontramos nenhum mandamento na Bíblia sobre o jejum. Ele parece ser deixado a critério de cada um. E isso é muito interessante, porque muitas pessoas doentes não podem jejuar. Outras pessoas que são muito pobres quase não têm o suficiente para comer e trabalham de forma muitas vezes desumanas. Essas pessoas também não podem jejuar. Vemos nisso a grande sabedoria de Deus ao não ordenar algo que nós não poderíamos cumprir. Além disso, não é estipulado na Bíblia quanto tempo o jejum deve ter. Cada um decide por quanto tempo pode e deve fazer. Em resumo, escolha um propósito, pare de comer, mantenha isso entre você e Deus, se mostre feliz e combine o jejum com a oração. A propósito, como falamos de oração, vou deixar esse vídeo que fala a respeito desse assunto tão importante. Até a próxima!